privilégio de estarmos na Tua presença, de estarmos na Tua casa, de termos acesso, Senhor, às coisas espirituais, Senhor. Ó Deus, às Tuas promessas, ó Deus, a tudo aquilo que o Senhor planejou, sonhou, projetou para as nossas vidas. Senhor, perdoa os nossos erros, os nossos pecados e apaga todas as nossas transgressões. Ah, Senhor, ó Deus, libera, Deus, nesse lugar, a Tua palavra. Libera, Senhor, a Tua palavra viva, Senhor, que edifica a nossa fé. Senhor, que faz aumentar a nossa fé, que desperta a nossa fé. Senhor, em nome de Jesus, Senhor, pedimos, Senhor, que o Senhor tenha liberdade nesse lugar para falar aos nossos corações. Deus, nos dá um coração quebrantado nesta noite, nos dá um coração quebrantado nesta hora, Senhor, para receber a Tua palavra, para receber entendimento e revelação da Tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, nós oramos, nós Te agradecemos, porque nós, Senhor, ó Deus, nós dependemos do Senhor nessa hora, Pai. Dependemos da Tua graça, dependemos do Teu favor, em nome de Jesus, amém. Amém, queridos? Deus abençoe, podeis assentar. Aleluias. Amém. Vamos falar um pouquinho sobre fé aqui nessa noite. Amém? Glória a Deus. Abra a tua Bíblia aí no livro de Segunda Carta aos Coríntios. Segunda aos Coríntios, capítulo 6. Amém. Todos acharam aí? Segunda carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 4 em diante. Diz assim: antes, como ministros de Deus, recomendamo-nos em tudo, na muita paciência, nas aflições, nas necessidades, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, na pureza, no saber, na longanimidade, na benignidade, no Espírito Santo, no amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, à direita e à esquerda, por honra e por desonra, por má fama e por boa fama, como enganadores, porém verdadeiros, como desconhecidos, porém bem conhecidos, como morrendo, porém vivemos, como castigados, porém não mortos, como entristecidos, porém sempre alegres, pobres, mas enriquecendo a muitos, nada tendo, mas possuindo tudo. Amém? Amém, irmãos? Eu quero falar um pouquinho sobre fé nessa noite, mas um entendimento talvez mais correto do que para onde essa fé quer nos levar. Amém, irmãos? Amém? Porque aqui Paulo está falando a respeito de, não é que ele nos recomenda para tudo isso. Paulo está dizendo assim que estejamos preparados para tudo isso, que possamos ser aprovados em tudo isso, passando por todas essas coisas, passando por injustiça, passando por açoites, por perseguições, mas
mas o que Paulo está dizendo é em tudo isso, mesmo passando por tudo isso, entendendo que somos vencedores, que somos privilegiados, amém? Entendendo qual é a nossa principal missão nesse mundo, amém, queridos? Amém? Entendendo isso, nós vamos entender para onde essa fé quer nos levar, amém? Porque nos últimos anos, nos últimos 30 anos, não é? Talvez mais ou menos isso, não é? O evangelho tem sido distorcido, tem se ensinado uma fé que não é realmente o verdadeiro sentido dessa fé, não é? Tem se ensinado uma fé para se conquistar, mas não uma herança espiritual, mas uma fé que quer conquistar nesse mundo, nessa terra. Amém? Amém, irmãos? E então aqui Paulo está mostrando um pouquinho do que para onde essa fé quer nos levar, como essa fé nos capacita a passar por todas essas coisas. Mas eu queria me concentrar um pouco mais aqui nesse último versículo aqui que nós lemos, o versículo 10, que diz: como entristecidos, porém sempre alegres, não é? Porque aqui Paulo está dizendo, irmãos, porque o que aparentemente aqui nesse tempo pode representar uma derrota, muitas vezes é uma grande vitória, amém? É uma contradição, uma aparente contradição, o que o Cote chama de paradoxo, né? Mas é uma aparente contradição, parece até que, será que é isso mesmo? Será que é para isso que Deus nos chamou? Será que isso realmente é vitória? Será que isso realmente é ser vencedor? Passar por aflição, mas não foi para isso que eu vim para o Evangelho. Eu vim para o Evangelho para resolver todos os meus problemas. Eu vim para o Evangelho para ser feliz, para ser bem sucedido. Amém, irmãos? Mas o que Paulo nos ensina e o que a palavra de Deus nos ensina é que a fé nos foi dada para conquistar uma herança, mas uma herança espiritual. Amém? A fé foi nos dada para isso. Por isso Jesus diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. A fé vai te capacitar para buscar as coisas do reino. A fé nos foi dada para conquistar as coisas espirituais, as coisas do reino de Deus. As demais coisas vos serão acrescentadas. Amém, irmãos? As demais coisas nos serão acrescentadas. Então, eu quero dizer que se a gente tem vivido um evangelho que é apenas para fazer a gente próspero, se o evangelho para você é apenas para te fazer próspero, para te livrar de sofrimento, para te colocar numa posição, não é como nós temos ouvido, né, de uns anos para cá. Não, Deus me colocou como cabeça, não por cauda. Porque a gente acha que o evangelho tem que pôr a gente sempre num lugar, numa posição de destaque, de honra. Mas aqui Paulo diz que muitas vezes não é por honra e por desonra. Não que nós vamos desonrar Deus, mas muitas vezes vamos ser desonrados. Muitas vezes vamos enfrentar situações onde vamos ser desonrados. Mas o que Paulo está deixando a entender aqui que não é que a fé é que Deus honra a nossa fé. Amém? É que um dia nós vamos ser honrados por Deus, ainda que a gente passe por desonra nessa terra aqui, por injustiça, por injustamente, mas um dia Deus vai nos honrar. Amém, irmãos? E a gente tem buscado muitas vezes, tem invertido o verdadeiro significado dessa palavra da fé, porque a gente busca honra. E na verdade a fé
ela honra primeiro. Amém? A fé está disposta a honrar, mesmo que para isso ela tenha que ser desonrada. Amém? Está entendendo isso? Amém, irmãos? Então nós não é para esse evangelho que nós fomos chamados, apenas para um evangelho do ganha-ganha, que a gente só ganha. A gente acha que ganhar é o que acontece aqui nesse mundo natural. Mas a fé, primeiro, revela o mundo espiritual, o mundo invisível. Mas muitos têm achado que a fé é para a gente enxergar melhor esse mundo aqui. Ah, eu uso a minha fé, porque assim eu vou achar um bom negócio, eu vou achar não é, tudo vai, eu vou prosperar, vou me dar bem em tudo aqui nessa terra. E na verdade, irmãos, a nossa prosperidade aqui nessa terra é uma consequência, uma consequência do que nós estamos buscando no mundo espiritual. Não pode ser a nossa prioridade, não é o objetivo principal da nossa fé, fazer a gente tudo dar certo, tudo ser lindo e maravilhoso para a gente nessa terra. Na verdade, a fé é para nos fazer herdar uma herança espiritual, mas para viver nessa terra como peregrino. Amém? Essa fé nos promove a cidadão do céu, mas aqui como peregrino. Como fala de Abraão, que Abraão andou como peregrino nessa terra, porque ele buscava uma terra, uma cidade que tem fundamentos. Amém, irmãos? A fé nos leva a ser um cidadão do céu, e aqui peregrino. Mas as pessoas têm entendido mal. Ela pensa, aqui eu vou ser um cidadão mais próspero nessa terra, mas sem ter antes conquistado uma cidadania espiritual, uma herança espiritual. Amém, irmãos? É para isso que essa fé serve. Então me chamou muito a atenção, né? Porque eu estava estudando outra coisa, mas eu lembrei desse versículo e eu vim para cá, porque ele diz assim: entristecidos, porém sempre alegres. Muitas vezes a gente está, não é? A gente abre mão da nossa alegria para alegrar alguém, para fazer o outro feliz. Pobres, mas enriquecendo a muitos. Amém, irmãos? Está entendendo onde está a riqueza nossa? Não é? Muitas vezes pobre, mas enriquecendo a muitos. Amém? Amém, irmãos? Veja, nós podemos enriquecer muitos, nós podemos, com essa herança espiritual, a gente pode enriquecer muita gente, com aquilo que nós conquistamos espiritualmente. E essa é demais, essa é para acabar. Ele diz assim: nada tendo, mas possuindo tudo. Entende isso? Amém? Eu não considero que eu tenho nada aqui. Na verdade o que ele está dizendo é isso, é como Abraão. Preste atenção, Abraão herdou uma terra aqui nesse mundo natural. Deus deu uma terra para Abraão, mas Abraão não considerava que aquilo era dele, porque ele entendia que aquilo era passageiro. Então ele não tomava posse daquilo. Entende o que eu quero dizer para você? Ainda que Deus te dê muita coisa, ainda que Deus te confiar muita coisa, a gente tem que pensar como Abraão, que a gente não tem nada, mas que a gente possui tudo, porque tudo é do Senhor, não é? E o tudo é o que Deus tem na eternidade. Amém, queridos? Amém? Então foi assim que Abraão viveu, não é? Ele era herdeiro daquela terra. Ele não podia dizer, Abraão não podia dizer, eu não possuo nada, não é? Mas como ele não se apossava, como ele não queria firmar as estacas nesse mundo natural, ele preferiu viver como peregrino. Então ele não considerava aquilo como posse. Deus deu a herança, mas ele falou: mas Deus, o que eu quero não é isso aqui não. Eu quero uma cidade espiritual. Eu quero conquistar uma cidade espiritual. Amém? Amém, irmãos? Então ainda que você tenha muito aqui nessa terra, então haja como se nada tivesse, mas possuindo tudo no sentido espiritual,
Deus, eu quero tudo, aqui eu abro mão, aqui eu vivo como peregrino, mas eu possuo tudo no reino espiritual. Eu quero tudo que eu tenho direito, eu quero alcançar tudo que a fé me permite alcançar. Amém, queridos? Amém? A fé é para isso, é para entender as coisas espirituais. E a gente quer usar a fé para ser bem sucedido aqui no mundo, nesse plano natural, sem antes ter conquistado uma cidadania espiritual, sem antes ter conquistado uma herança espiritual. Amém, queridos? É para isso que serve a fé, senão não é fé, é outra coisa. Amém? Se essa fé não serve para te levar ao mundo, não é? A essa herança, então ela não é verdadeiramente a fé nas verdades de Deus. Amém? Você pode chamar de outra coisa, mas não verdadeiramente dessa fé que Deus repartiu para nós, a cada um de nós, porque essa fé é uma fé espiritual, para conquistar coisas espirituais. Amém? Para entender como a palavra diz em Hebreus, não é? Tudo foi... Abre em Hebreus capítulo 11. Diz assim, Hebreus capítulo 11: Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Amém? É a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Mas muitas vezes as pessoas pensam que isso está falando de coisas naturais aqui. Eu tenho certeza que eu vou ter essa casa, eu tenho certeza que eu vou alcançar essa casa. A gente determina, eu determino. É disso que eu estou falando, irmãos. Que o evangelho tem sido distorcido. O evangelho tem sido distorcido, então a gente determina. Na verdade a gente devia usar essa fé para dizer assim: Deus, eu tomo posse da minha cidadania espiritual. Senhor, eu tomo posse da vida eterna. Eu tomo posse dessas verdades que o Senhor... que o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo, que Deus sacrificou o Filho dele antes da fundação do mundo. Entende o que Deus fez? Deus foi lá, sacrificou o Filho dele e voltou. É como se fosse Deus tivesse voltado o filme. Entendeu? É para isso que a fé serve, para revelar isso para você, que o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo, que Deus já tinha preparado o sacrifício, que tudo foi criado por Deus. No 2, foi por ela que os antigos alcançaram bom testemunho. E no 3, pela fé entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus, de maneira que o visível não foi feito do que se vê. Amém? É para isso que a fé serve, para você entender que Deus criou todas as coisas pelo poder da sua palavra, de maneira que o visível não foi feito do que se vê. Tem algo por trás de tudo isso. E só tem uma coisa que faz você entender isso: a fé. A ciência, ela esbarra, não é? Ela para numa, não é? Ela vai muito perto, ela não alcança tudo isso. Só a fé alcança tudo isso. Porque a fé não vai, a ciência vai dizer que é o Big Bang, a ciência vai dizer que é uma explosão, que o homem veio do macaco, que foi não sei o quê. Mas só pela fé que nós entendemos que o mundo foi criado pelo poder da palavra de Deus. Amém? Tudo está sustentado pelo seu poder, pela sua palavra. E o que está visível aqui não foi feito do que se vê. Algo que é invisível sustenta tudo isso que a gente está vendo. Isso é a fé que permite a gente alcançar e entender isso. É para isso que serve a sua fé, para você conquistar isso. Mas as pessoas têm pensado que fé é para alcançar isso, para me conquistar minha casa, minha vida, minha esposa, minha vida, meu carro, minha vida, minha faculdade, minha vida. As pessoas pensam que fé é isso, que pensa que é o Bolsa Fé.
para comprar as coisas aqui nessa terra. Mas a fé, irmãos, veio do alto, para a gente conquistar coisas do alto. As coisas aqui são passageiras. Não é para isso que essa fé serve, para conquistar as coisas aqui. Amém? As coisas aqui, irmãos, é uma consequência do que você busca em Deus, do que você busca no mundo espiritual. Amém? Então eu queria falar um pouquinho sobre isso nessa noite, para você ver como que essa fé opera na nossa vida. No 6 diz assim: pela fé é impossível agradar a Deus. Impossível agradar a Deus, irmãos. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem essa fé é impossível agradar a Deus. Amém? Sem essa fé é impossível agradar a Deus. Não é sem fé não, porque tem gente que tem fé em algumas coisas, mas sem esta fé que revela a existência de um Deus que criou todas as coisas, um Deus que sustenta todas as coisas, que criou todas as coisas pelo poder da sua palavra, sem essa fé, sem viver dessa fé, é impossível agradar a Deus. Impossível agradar a Deus. Se você tem vivido de uma fé que só você quer uma fé que trabalha para você, que não é que resolve o cheque sem fundo que você deu, não é uma fé que você, não é que faz milagres aqui nessa terra apenas, não é essa fé que agrada a Deus. Você não vai agradar a Deus. Amém? A fé que agrada a Deus é uma fé que faz você enriquecer as pessoas quando você não tem nada. Não é uma fé que te enriquece, não. Uma fé que faz você, sem ter nada, enriquecer as pessoas. Isso é fé. Essa é a obra dessa fé. Amém? Mas as pessoas querem uma fé para enriquecer. Eu vou lá porque lá tem uma campanha, lá tem uma palavra de fé determinante, não é? As pessoas têm aprendido um triunfalismo. Eu venço, eu determino. Elas querem vencer no grito. Isso se chama triunfalismo. Não tem nada a ver com fé. Porque essas pessoas falam: não, crente não pode ficar doente, crente não pode ter problema. Se você for pobre, Deus não tem nada com você, você é um cara amaldiçoado. Se você não for rico e próspero, você é um cara amaldiçoado. É isso que tem sido pregado aí, irmãos. Viu? É isso que tem sido pregado aqui. Mas aqui a palavra diz, que nós lemos agora há pouco: pobres, mas enriquecendo a muitos. Amém? Essa fé faz o pobre enriquecer as pessoas. Ela enche ele de uma riqueza espiritual. Amém, irmãos? Não quer dizer que para ter essa fé você não pode ter nada, não pode ser próspero, não. Mas o coração dessa fé está nas coisas do alto. Essa fé te leva primeiro para o alto, não para conquistar a terra aqui. Aliás, essa fé te desprende do chão. A fé desprendeu Abraão. Ele viveu peregrino, ele não fez casa, não fez nada, não é? Ele não fez alicerce naquele lugar onde ele, naquela terra que ele tinha herdado. Era dele, irmãos, mas ele viveu como peregrino, porque ele estava buscando algo maior de Deus, porque a fé dele levava ele a isso. Amém? Amém, queridos? Então, sem essa fé, sem esse tipo de fé, é impossível agradar a Deus. É impossível agradar a Deus sem esse tipo de fé. Então você tem que saber bem qual é a fé que você tem alimentado dentro de você. Não é? Então essa fé que nós temos que buscar, irmãos, nos desprendendo, não é? Das coisas desse mundo, como Abraão. Amém?
que mais? No 7 diz assim: pela fé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, preparou uma arca para a salvação da sua casa, pela qual condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Amém, irmãos? Quando você anda pela fé, você é divinamente avisado. Deus começa a mostrar coisas para você. Deus começa a revelar coisas para você. Amém, irmãos? Amém? Porque a gente está ainda nesse mundo, não é? Não quer dizer que a gente vai viver como se a gente não existisse aqui nesse mundo. Não é isso. Deus sabe as suas necessidades. Por isso que como ele fala, buscai primeiro as coisas, não é? Do alto. Deus sabe as suas necessidades, mas busca primeiro as coisas do alto, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Deus sabe as suas necessidades aqui. E Ele sabe, Ele te dá provisão, Ele te avisa divinamente, e Ele revela as coisas para você aqui. Mas isso é consequência da sua comunhão com Ele, é consequência dessa fé que você tem. Amém, queridos? Então, deixa eu achar uma... Abre, vai no versículo 36 de Hebreus 11. Só para fechar aquele entendimento que eu estava falando, não é que as pessoas, quando não prosperam aqui, elas falam, essa pessoa é amaldiçoada porque você não é próspero. Diz assim: outros experimentaram escárnios e açoites e até algemas e prisões, foram apedrejados, foram tentados, foram cerrados pelo meio, como Isaías, foram mortos a fio da espada, andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, aflitos e maltratados, dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos e montes, e pelas covas e cavernas da terra. Amém, irmãos? Essas pessoas aqui, a Bíblia diz, essas pessoas que foram apedrejadas, foram tentadas, morreram de uma forma trágica, foram mortos a fio da espada, andaram vestidos de pele de ovelhas e de cabras, foram necessitados, aflitos e maltratados. E a Bíblia diz que essas pessoas, o mundo não era digno delas. Mas o evangelho que se prega aqui, se você não for bem sucedido, então é porque Deus não é com você. Não é? É porque Deus não está te prosperando, então alguma coisa está errada, deve ter pecado na sua vida. Mas e essas pessoas que viveram dessa maneira aqui, vivendo o evangelho piamente, padeceram perseguições? Está entendendo, irmãos? Mas a palavra diz, eles passaram por tudo isso aqui, e se Deus está dizendo assim, o mundo não era digno deles, é porque o céu era. Eles eram dignos de morar com Deus. Eles têm um lugar de honra com Deus. Eles não foram, foram maltratados aqui. Mas o que dá a entender é que diz assim, mas lá no alto, aqui em cima, Deus está dizendo, eles têm lugar de honra. Amém, queridos? Amém? Então essa fé que nós temos aprendido, essa fé que a palavra gera na nossa vida, é para a gente viver dessa maneira, é para a gente suportar tudo isso. Amém? Tristes muitas vezes, mas alegrando a muitos. Tristes, mas como é que ele diz? Tristes, mas entristecidos, mas sempre alegres, né? Alguém está tentando te entristecer, mas mesmo assim brota uma alegria de Deus dentro de você. Amém, irmãos? Muitas situações vêm para te afligir e te entristece, mas em seguida uma alegria brota no teu coração de novo. É
É isso que a palavra está falando. É isso que a fé produz na nossa vida. Amém, irmãos? Então muitas vezes as pessoas falam: mas eu não tenho condição, como é que eu vou fazer a obra de Deus? Como é que eu vou ajudar as pessoas? Deus me ajuda, me faz ganhar na loteria. Porque tem muita gente, irmãos, que fala que quando ganhar na loteria vai ajudar tanta gente. E eu acho que tem gente que ora para Deus: Deus me deixa, me permite, Senhor, eu vou jogar uma vez só, mas eu vou ajudar tanta gente, Deus. O Senhor nem sabe como eu vou ajudar as pessoas. E até chora talvez quando faz essa oração. Mas se você buscar a palavra de Deus, Deus vai falar assim: você não precisa ser rico para enriquecer os outros. Amém, irmãos? Nada tendo e possuindo tudo. Você não tem nada, tá? Mas você possui tudo. Você fala com Deus e Ele resolve. Você fala com Deus e Ele te dá uma provisão. Ele te abre uma porta, Ele dá um jeito. E Deus te usa. Você pode não ter o dinheiro, mas Deus te usa e traz o dinheiro. E traz o recurso. Entende isso, irmão? Nada tendo, mas possuindo tudo. Mas eu não digo no sentido material, mas de trazer as coisas sobrenaturais. Amém? Então às vezes a gente chega para Deus igual o Gideão, né? Senhor, a minha família é mais pobre, eu sou o menor da minha família, Senhor, eu não tenho nada, Deus. Mas Deus está dizendo: você tem tudo, eu estou te dando, eu estou abrindo o céu para você, eu quero te usar. Às vezes a gente se coloca de forma errada, irmãos, mas a fé nos leva nos projeta para alcançar tudo isso, para entender tudo isso aqui que essa palavra está falando. Amém? Como a igreja lá, acho que é a igreja da Macedônia, né, que queria participar da ajuda para a igreja pobre da Judéia, e fala assim que a igreja da Macedônia era uma das igrejas mais pobres, mas quando Paulo levanta aquela oferta para a igreja da Judéia, eles queriam participar e eles falaram assim: olha, não, vamos deixar vocês de fora, porque vocês também, né, estão passando um aperto aí, está uma crise aí, esse negócio do dólar, né, essa crise aí no Brasil, o juro está muito alto, vamos deixar esses irmãos da igreja do Brasil de fora, porque eles estão passando uma crise. Mas a palavra diz que essa igreja daqui da Macedônia, eles diziam assim: pelo amor de Deus, nós queremos participar disso. E na sua pobreza abundaram em riqueza de generosidade. Pobres, mas enriquecendo a muitos, por causa da fé, que gerou neles uma generosidade. E aquele pouco que eles deram foi tão impactante, foi tão poderoso que impactou toda a igreja. Amém, queridos? Amém? Então é para isso que essa fé serve. Entenda isso. Entenda o que essa fé quer gerar na tua vida. Que essa fé não é para você resolver todos os seus problemas. Agora não tem mais problema, porque eu vou na igreja, eu declaro a fé, eu falo em nome de Jesus, o negócio não tem mais problema. O diabo, eu determino que o diabo não vai entrar mais do portão para dentro, eu determino tudo. Mas ai de mim, eu tenho que ir na igreja toda vez, porque é como se fosse um seguro, eu tenho que fazer esse seguro. Você tem usado a sua fé para servir de um seguro, como se fosse um seguro para a tua vida. Mas não é para isso que essa fé serve. O seguro é consequência. Amém? A palavra diz que o Senhor guarda os seus, não é? O Senhor protege, o Senhor cerca os justos. Porque quando a gente busca Deus, irmão, Deus providencia o sistema de segurança total. Amém? Busca primeiro o reino de Deus, e Deus providencia o recurso, e os anjos estão guardando a sua vida. Me ajuda a lembrar o versículo que fala do anjo o anjo do Senhor. O anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Quando você teme a Deus, quando a sua fé
essa fé que entende as coisas de Deus. Quando você vive por essa fé, o anjo do Senhor se incumbe. Deus já destaca o anjo dele. Amém, irmãos? Então às vezes a gente não teme a Deus e quer dizer assim: Senhor, por favor, coloca um anjo para guardar a minha vida. Eu determino que o anjo... Tem gente dando ordem para anjo já, irmãos. E às vezes é falta de entendimento isso. A gente não pode dar ordem para anjo. Você pode até pedir: Senhor, envia um anjo teu lá naquele lugar, envia um anjo teu, Senhor, para guardar aquela pessoa. Mas não fala assim: anjo, vai até aquela casa daquela pessoa e começa a conversar com o anjo, irmão. Não pode. Você tem que pedir para Deus em nome de Jesus. Mas não pede nada para anjo, porque anjo não recebe ordem de homem. Você pode ser não é? Você pode ser o cara mais espiritual do mundo, você nunca vai dar ordem para anjo. Você vai falar para Deus em nome de Jesus. E Deus, se ele, não é? Se ele se agradar de você, ele manda até uma legião de anjos para guardar para fazer essa obra. Mas não vai ser a ordem, não vai vir de você. Amém, queridos? Então, é disso que eu estou falando nessa noite. Amém? Então use essa fé para a coisa certa, porque senão você vai conquistar muita coisa aqui nessa terra, mas você não vai herdar o céu. Você não vai ter herança espiritual. Amém, irmãos? A palavra diz assim: se a nossa esperança está apenas nas coisas, não, nas coisas desse século, como é que fala? Se a nossa esperança está apenas nesse mundo aqui, somos os mais miseráveis da terra. Amém, irmãos? Se você usar a sua fé apenas para você viver bem nessa terra aqui, você é um dos mais miseráveis que tem, mesmo com toda essa fé. Você tem que usar a fé para alcançar as coisas do céu, as coisas espirituais, porque as demais coisas Deus vai providenciar na tua vida. Alô, presta atenção aí, alô. Não use a tua fé para coisa errada. Mas eu não posso prosperar, não posso orar para Deus abençoar minha empresa, abençoar minha casa, guardar minha casa. Pode, irmão, mas a sua fé primeiro tem que alcançar as coisas espirituais, o mundo invisível, as coisas que não se veem. Você tem usado a sua fé só para conquistar as coisas que se veem, e as que não se veem, que são eternas, porque a palavra diz que as coisas que se veem são passageiras. Então não é para isso que a fé serve, para conquistar as coisas passageiras. A fé serve para conquistar as coisas eternas, as que não se veem, porque as que não se veem são eternas. Não passa, é eterna. Então entenda para que serve a tua fé. Se você tem aprendido de uma fé de uma forma errada, irmãos, hoje é a noite de você desaprender essa fé e aprender a fé certa. Amém? A fé que vê o mundo vindouro, a fé que quer essa cidade que tem fundamentos, do qual Deus é o arquiteto e construtor. Amém, irmãos? Você pode ter casa aqui, em lugar bom, você pode, irmãos, mas primeiro conquista uma cidade lá em cima, conquista a sua cidadania lá em cima. Amém? Conquista primeiro lá em cima, não é? Ajunta tesouro no céu, depois as demais coisas Deus acrescenta. Amém, irmãos? Mas você entende o que essa fé quer fazer na nossa vida? Ela não quer só enriquecer a gente, ela quer que a gente enriqueça muitos. Pobres, mas enriquecendo a muitos. Tem gente que quer ficar rico aqui, mas não quer ajudar, não quer enriquecer ninguém, não quer ajudar ninguém. É só para ele. Só para ele. A oração dele é toda para ele. Deus protege, Deus guarda, Deus multiplica. Deus protege eu aqui. Me guarda aqui no meu cantinho, Deus. Guarda a minha poupança, Senhor. Guarda os meus móveis. Mas não tem tesouro no céu, irmão.
e não usa esse recurso para abençoar os outros. Então você não está conquistando, né? Como eu já ministrei aqui outro dia, bolsas, fazei bolsas que não envelhecem. Amém? Lembra as mulheres que eu falei de bolsa? Bolsas que não envelhecem, porque essas bolsas aqui envelhecem, mas nós temos que fazer bolsas que não envelhecem. Amém, irmãos? Amém. Eu quero dizer para você nessa noite que essa fé revela as coisas invisíveis. Se essa fé está te fazendo só enxergar cada vez mais as coisas visíveis, ai, o meu dinheiro, ai, o meu namorado, não é? Aí até mata o outro por causa de tanto apego que tem, não é? A gente viu aí essa semana isso, não é? O jovem que matou a namorada, depois se matou, suicidou-se. Amém? Amém, irmãos? Então, essa fé quer te levar a esse patamar. Ah, Deus te deu muita coisa aqui, amém, mas você vive como peregrino aqui, ó. Meu coração não está nisso, meu coração está em Deus, meu coração está nesse mundo espiritual. Apenas você dispenseiro daquilo que Deus confiou na minha mão, mas eu não vou, meu coração não está aqui, eu estou buscando uma cidade que tem fundamento, como Abraão. Deus, eu estou de olho aí em cima, meu coração está em cima, a minha luta é manter meu coração lá em cima. Amém, irmãos? Isso é bênção para a nossa vida. Amém? Isso vai ser bênção para a tua vida. E nessa noite toma posse disso. Essa é a fé que vai fazer você muito próspero. Amém? Muito abençoado. A bênção de Deus é que enriquece e não acrescenta dores. A bênção de Deus enriquece a gente, irmãos. A bênção de Deus enriquece e não acrescenta dores. Abraão era um homem rico, tanto fisicamente, e como espiritualmente, mas ele era muito mais rico espiritualmente. Está entendendo? Amém, irmãos? Então vamos ser como Abraão. Amém? Vamos ser ricos para com Deus, como a palavra diz. Amém? Vamos ficar de pé. Vamos orar. Aleluia, Senhor. Ó Deus maravilhoso, desperta essa fé dentro de nós, Senhor, que faz a gente enxergar o invisível, Senhor. Ó Deus maravilhoso, desperta em nós essa fé, Pai. Deus, a Tua palavra, Senhor, Senhor, a Tua palavra, Senhor, desperta essa fé em nós, Senhor. Ó Deus poderoso e bendito, maravilhoso. Ó Senhor, em nome de Jesus, abre os nossos olhos espirituais nessa noite, Senhor. Abre os nossos olhos da fé, Pai. Deus, nos faz enxergar isso, Senhor. Desejar, Pai, a Tua presença, Senhor. Desejar, Pai, essa herança, Senhor. Ó Deus maravilhoso, bendito, desperta o nosso coração nessa noite, Senhor. Ó Deus maravilhoso, bendito, nos ajuda, nos desprende, Pai, Senhor, daquilo que tem, Senhor, que tem roubado a nossa fé, Pai. Deus maravilhoso, bendito, abre o nosso entendimento nessa noite, Senhor, para a Tua palavra, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, Pai. Aleluia, Senhor. Oh Deus maravilhoso, nos ajuda, Pai, a andar como peregrinos nessa terra, Pai. Senhor, nos ajuda a alcançar, Pai,
a nossa verdadeira cidadania, Senhor. Deus, a nossa cidadania espiritual. Senhor, nos ajuda a nos tornarmos verdadeiramente cidadãos do céu, Pai. E viver aqui apenas como peregrinos nessa terra, Senhor. Deus maravilhoso, bendito. Aleluias. Ah, Senhor querido, poderoso. Nos ajuda a habitar em tendas, Senhor, espiritualmente nessa terra, Pai. Deus, para herdarmos as Tuas promessas, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, Pai. Aleluia, Senhor. Fala conosco, Pai. Fala conosco nesta noite, Pai. Abre a tua boca aí. Abre a tua boca aí para falar com Deus nessa hora. Em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Ah, Senhor. Ó Deus maravilhoso. Ah, Senhor bendito, cura as nossas vidas nesta noite, Pai. Deus, repreende toda a incredulidade nesta noite da nossa vida, Senhor. Toda a incredulidade, Senhor, do nosso coração. Toda a incredulidade, Senhor. Deus, nos ajuda a ter essa fé, Senhor, que vem do alto. Essa fé espiritual, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Aleluias, Pai.